É João Lourenço esse que vos fala, e no programa Novamente, que começa agora às 16 horas e nós vamos até 15 para as 5, falando sobre assuntos que têm a ver com a saúde mental e o espiritismo, né? É claro que nós vamos usar bastante conhecimento do espiritismo, mas também da psiquiatria, da psicologia, da sociologia e da própria espiritualidade, para que a gente possa encontrar as ferramentas que nos ajudem a promover a saúde mental. A nossa ideia não é ficar usando a doutrina ou nenhuma outra conhecimento, vamos dizer assim, da Terra ou não da Terra, vamos dizer assim, para que a gente fique explicando, justificando nossos transtornos, nossos comportamentos que nos levam a transtornos mentais. E nós temos visto aqui nos últimos programas que nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, que é a base para a nossa harmonia espiritual. O próprio Mahatma Gandhi já dizia, né, que se todas as obras religiosas forem destruídas e retiradas do planeta Terra, se sobrasse só o Sermão da Montanha, que é a base da harmonia espiritual, já seria o suficiente, né? Então ele até fala aqui, ó, há séculos que as igrejas cristãs do Ocidente se acham divididas em partidos, e não raro se degladiam ferozmente. Por causa de quê? Por causa de determinados dogmas que elas identificam como a doutrina de Jesus. Elas inventam e se identificam, né? Infalibilidade pontifícia, batismo, confissão, eucaristia, pecado original, redenção pelo sangue de Jesus, unicidade e infalibilidade da Bíblia, etc. No entanto, seria possível evitar todas essas polêmicas e controvérsias, bastaria que todos os setores do cristianismo fizessem do Sermão da Montanha o seu credo único e universal. Isso por quê? Porque se as religiões discordam, vamos dizer assim, alguns aspectos da Boa Nova, do ponto de vista de qual é a sequência dos fatos, qual é a interpretação essa ou daquela, mas nenhuma dessas partes cristãs estão em desacordo com a lei moral implícita no Evangelho. E a bem-aventurança, o Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, é uma pedra angular no nosso equilíbrio mental. Por isso, uma série de programas chamado A Casa Mental e a Boa Nova. A Boa Nova é a pedra angular. Lembrando que a pedra angular é aquela pedra que fica nos 4 cantos das principais paredes da casa, dos ângulos, né, que não deixa a casa balançar. Então nós já vimos uma das pedras, que foi no episódio número 1 dessa programação aqui, que era bem-aventurados os pobres pelo Espírito, né, aqueles desarmados de qualquer tipo de pretensão ou arrogância, né, e bem-aventurados depois os puros de coração, que são aqueles desarmados de qualquer ressentimento, né. E agora nós estamos vendo bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? E nós já vimos num programa anterior, que eu chamo de episódio 3A, de que a mansidão, né, é uma característica do homem que encontrou o seu eu divino, né? E ainda estava falando para os homens, vamos dizer assim, o homem auto e realizado descobriu a essência de si mesmo e de todas as coisas. Essência essa que é imaterial, e por isso não mais o interessam as aparências periféricas que os profanos consideram realidades. Então ele não fica aí preocupado, né? Nenhum homem adulto, como já comentou, sensato, passará seu tempo a brincar ou com bonecas de celuloide, ou com soldadinhos de chumbo ou aviãozinhos de plástico. Até porque, vamos dizer assim, há coisas mais importantes na vida espiritual do que na vida material. E nós ficamos de ver aqui uma coisa interessante sobre a questão do homem manso de coração. Para ele, motivo algum ele tem para recorrer à fraqueza da violência brutal, quando ele possui a força da suavidade e benevolência espirituais. Então é uma coisa muito interessante. E hoje nós vamos ver aqui o episódio número 3B, né, que ainda é sobre os mansos e pacíficos, ainda é uma pedra angular, do que teria Jesus se referido a essa parte, né? Por que os mansos e os pacíficos é que herdarão a terra, já que em outras ocasiões ele já havia determinado ou falado, vamos dizer assim, que por que eles, né, vamos dizer assim, estariam
os mansos é que herdarão a terra. Vamos ver aqui, olha, o que à primeira vista causa estranheza nessa bem-aventurança dos mansos e pacíficos é a promessa de que os mansos possuirão ou herdarão a terra. Harmoniza, sim, essas frases com as palavras dos livros sacros de que um dia o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra, porque na plenitude dos tempos haverá um novo céu e uma nova terra. Não é só o evangelho que fala isso. Outras religiões, vamos dizer assim, que são afeiçoadas à caridade, à humildade e espiritualidade, como, por exemplo, a igreja messiânica do Meishu Sama, eles falam que o objetivo deles é implantar o reino de Deus na terra, que é o reino do amor, né? Então, olha aqui, a humanidade imperfeita que agora habita esta terra, com suas vibrações baixas e pesadas, terá de passar por muitos estágios de evolução em outros mundos, em outros planetas ou nos espaços intersiderais, e após longos milênios de experiências e sofrimentos, voltará ela purificada e com outras vibrações a habitar esta terra, transformada em um habitáculo de seres puros. Então, não vai ser assim, como vamos dizer assim, tão fácil assim permanecer na terra se você não tiver essa possibilidade de rever seus hábitos, que vai ser através de muitas experiências, não só aqui na Terra, como em outros planetas também, né? Então, o que nós vamos entender disso, né? Vamos ver aqui. Esses homens puros, que já vêm com uma série de experiências já vivenciadas e, portanto, deixaram a sua esfera animal instintiva, animal emocional, para se tornarem humanos de sentimentos, né? Esses homens puros serão mansos, isto é, não violentos, né? Nada farão por meio da força bruta, tudo farão com a força espiritual. E aqui eu acho interessante também usar palavras diferentes, né? Força vem da ideia de forçar alguém a alguma coisa, né? Poder não. O poder que eu tenho é de levar a pessoa a conclusões em que ela também se liberta da força bruta. Então ele diz aqui, o espírito da força será substituído pela força do espírito. Eu diria que é mais, né? O espírito da força será substituído pelo poder do espírito, né? E os que já agora assumirem essa atitude de não violência serão os legítimos herdeiros e possuidores desta terra, da qual já estão tomando posse na vida presente. Hoje a gente consegue perceber que existe uma massa crítica de pessoas do bem e que já não fazem nenhum tipo de atitude ou de ação violenta. No entanto, elas estão sendo atacadas por aqueles que sabem que, se o poder, né, do espírito dominar a terra, a violência não terá mais razão de existir. E isso faz com que esses, ainda que acreditam no espírito da força e da violência, serão convidados a se retirar, né? Ou terão as suas ações anuladas, né? Porque a força já não conquista mais nada, né? É uma coisa interessante que a gente observa em alguns setores esse tipo de atitude pela não violência. O próprio Mahatma Gandhi, né, falava sobre isso, né? Como ele dizia, a cultura da não violência, né? A atitude de não violência, que em indiano é ahimsa, como o Gandhi falava isso, que é a revolução pela não violência. E isso ele deu vários, quem já assistiu o filme dele, que retrata a história de vida dele, as situações em que ele viveu, vamos dizer assim, pela não violência, né? Apanharam bastante, sofreram bastante ameaças, mas cada vez que isso acontecia, isso repercutia na mídia, né? Mostrando a tamanha da violência, do espírito de força, na época o povo britânico, né, inglês, que dominava a Inglaterra, batendo, subjugando, né, maltratando os indianos, que pacificamente faziam o que eles chamavam de desobediência civil às ordens tirânicas, né? A gente não propõe aqui a desobediência civil só porque eu não concordo com a lei. Isso não é desobediência civil. A desobediência civil é contra leis de desigualdade e que fomentam o espírito da força, né? Então vamos ver aqui. O espírito da força realiza uma posse temporária, efêmera, como aliás mostra a história da humanidade.
ao passo que a força do espírito tem um poder que realiza uma posse permanente e durável. Onde estão as conquistas violentas de Alexandre Magno, de Júlio César, de Gengis Khan, de Napoleão, Hitler, Mussolini, né? Até outros como os czares russos, né? Lenin, Marx, que são adeptos da força bruta. Onde é que está esse poder? Né? Muitas coisas, muitas águas já rolaram e essas pessoas só são lembradas pelas coisas ruins que fizeram. Né? Entretanto, vamos dizer assim, as conquistas feitas pela irresistível suavidade do espírito, da mansidão e do amor, como as de Jesus Cristo, de Francisco de Assis, de Mahatma Gandhi e outros, continuam em milhares e milhões de almas humanas. Isso significa. Né? Então, quando você fala de Mahatma Gandhi, você sente algo de bom dentro de você, de Jesus também. E muitas outras figuras, vamos dizer assim, que usaram, vamos dizer assim, o poder do amor, né? A força do espírito, não o espírito de força, né? De forçar as coisas. Né? Violenta non durante. Né? O que significa isso? É uma tradução que significa frase latina que quer dizer violência não duradoura. Né? Isso tem a ver com o quê? Então, fazendo uma pequena reforma aqui em cima. Entretanto, vamos dizer assim, violenta non durante, diziam os antigos pensadores romanos. As coisas violentas não duram. As coisas suaves têm duração garantida, embora a sua atuação inicial seja, quase sempre, lenta e quase imperceptível. Sim, né? Nós vamos lembrar aqui de uma passagem do Evangelho que foi a primeira vez que Jesus criou, vamos dizer assim, uma parábola para falar com as pessoas. Quando ele decidiu falar por parábolas, é porque ele entendeu, percebeu, que falar de coisas muito acima da capacidade de compreensão das pessoas com que ele convivia não daria certo. Então ele inventou histórias. E histórias que tinham um enredo, né, uma moral. E essa moral podia ser entendida tanto quanto fosse a capacidade de cada um. Se as pessoas têm 10% de capacidade, eu entender 10% da parábola. 50% e atender 50%, 70%, 70%, assim por diante. E a primeira parábola que ele fez foi sempre, como ele sempre fez, pegando os comezinhos do dia a dia das pessoas, coisas mais fáceis de serem entendidas na época de Jesus. E quando ele voltou para casa, que era a alta hora da noite, que devia ser 10 horas da noite, ele encontrou Maria, né, a senhora, sua mãe, fazendo pão. E ele então viu que ela usava o fermento, né, o levedo, para fermentar a massa, que no dia seguinte já está grande, né, e transbordava da vasilha e depois ia poder ir para o forno para fazer o pão para comer. Então foi aí que ele falou que uma pequena porção de levedo leveda a massa toda. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Né? As coisas suaves, as coisas violentas não duram, mas as coisas suaves têm duração garantida, embora a sua atuação inicial seja quase sempre lenta e quase imperceptível, quase tal qual um fermento que a gente põe numa massa de pão. Né? Uma bomba atômica, diz aqui, destrói uma cidade inteira em poucos segundos, ao passo que uma semente viva leva séculos inteiros para construir uma árvore no seio da floresta. Aqui, a força suave da vida, acolá, a força brutal da morte. Mas olha que interessante, mesmo assim, os planetas primitivos e os de provas de expiação estão aí exatamente para que as pessoas possam, aos poucos, ir deixando de ser primitivo. Né? Não dá para deixar de ser primitivo e já passar para ser um mundo de regeneração. Passa pelo mundo de provas e expiações. Enquanto eu sou um animal ou um hominal, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, eu só estou atendendo um instinto de sobrevivência. De repente, vamos dizer assim, eu sou convidado a evoluir. Aí então eu vou começar a tentar entender como é possível eu driblar os meus instintos. Porém, enquanto eu era um animal instintivo, eu causei muita dor nos outros animais. Então, para me experimentar, né, expiação,
e provar que eu sou capaz de ser animal, então eu vou passar por situações que vão me depurando. Por isso que no mundo de expiação e provas a gente tem a impressão de que estamos sendo castigados, mas não é. É porque essas experiências são compulsórias, porque se eu tivesse como, enquanto animal, escolher o que eu quero passar, eu não ia querer me contrariar, muito menos nos meus instintos. Por isso, no mundo de regeneração, a consciência sendo maior, as pessoas já não estão sendo compulsoriamente jogadas num mundo de expiação e provas. Elas vão vir aqui deliberadamente para passar por situações que muitas vezes vão contrariar os seus instintos e as suas emoções, mas elas querem de bom grado essa contrariedade, porque isso significa desenvolver novas habilidades espirituais, né? Bom, de resto, mesmo agora, não é exato, né, que os violentos, física e mentalmente, possuam a Terra, como parece à primeira vista. Mesmo assim, eles só estão usufruindo da Terra. Possuir não significa agarrar, segurar, isolar violentamente um objeto. Esse modo de possuir é totalmente ilusório e meramente aparente, como tudo que é violento e compulsório, né? Quem não possui coração, a alma, a simpatia, o amor de uma pessoa, não possui esse ser, ainda que o abrace, coloque em sua casa e o tranque numa cadeia. É muito interessante isso. Isso vai falar muitas das coisas que nós estamos vendo hoje em dia, que parece que vira um pouco de mimimi, mas parece mimimi por causa dessa retórica e politizada das coisas, né? Mas abuso de poder, né, do forte por mais fraco, sempre existiu no planeta como uma manifestação da sua primitividade, né, da sua transição de mundo primitivo para o mundo de regeneração, passando pelo tempo de expiação e provas, né? Então, a gente acha, né, que tem a pessoa quando você consegue amarrá-la, né, prendê-la, ou, se você for falar de um relacionamento homem-mulher, casando com ela, né? Papéis são papéis, né? Tudo pode ser mudado, e as pessoas, você pode até possuir a pessoa do ponto de vista de fisicamente, mas se ela não te ama, como você diz assim, ó, se a alma, a simpatia, o amor de uma pessoa, se você não conquistou isso, você não possui esse ser, né? Você pode possuir do ponto de vista material, mas ela não te pertence, né? Então, olha aqui, ninguém pode possuir realmente aquilo de que ele é possuído. Só pode possuir aquilo de que ele é livre, contanto que o afirme com a misteriosa força do amor e da benevolência. Sim, né? Então, quando a pessoa diz assim, essa aqui é a minha esposa, não. Esta é a mulher que aceitou conviver com este homem, né? Eu a possuo porque ela me possui. Ou seja, o meu amor responde ao amor dela. Então, olha aqui, só pode possuir aquilo que ele é livre, né? Contanto que o afirme com misteriosa força do amor e da benevolência. Arrebatar e segurar violentamente um objeto é o mesmo que não possuir este objeto. Só a suavidade do amor é que torna um objeto possuível. A verdadeira posse supõe a espontaneidade bilateral da parte do possuidor e do possuído. Isso é muito interessante, tem que haver reciprocidade. Se o possuidor se apodera violentamente de um objeto ou de um ser qualquer, e se esse ser é por ele possuído compulsoriamente, sem ou contra sua vontade, então esse homem não possui realmente esse ser, porque ele não é possuível. Então é uma coisa interessante, parece um jogo de palavras, mas faz sentido, né? Por isso que, por muitos anos, os cristãos foram perseguidos, principalmente por aqueles que não entendiam o que é ser manso e pacífico. Os cristãos até hoje são, como é que chama isso? Rejeitados como pessoas fracas, né? E que se entregam ao inimigo, que não se revoltam, que não reagem, né? Isso por quê? Porque a partir do momento que eu tive o despertar espiritual através da Boa Nova, e que tem a ver com o senso de eternidade, e que as leis de amor é que regem tudo isso, não são leis circunstanciais de pequenos grupos de pessoas que até se reúnem em forma de religião, nada me possui aqui na Terra.
Então, tanto faz, não há necessidade, vamos dizer assim, de eu ficar brigando pelo meu espaço na Terra, muito menos em nome de Deus e em nome do amor, né? Ele diz aqui, ó, há auras anônimas e imponderáveis que envolvem e penetram o homem espiritual, auras que atuam com suave intensidade sobre outros homens e até sobre os objetos circunjacentes. Ninguém imita a vida de um homem que não lhe seja simpático. Simpatia, porém, é uma emanação da verdade do amor. É muito verdade essa questão de como que as pessoas influenciam umas às outras, né? E isso é tão forte, né, que muitos modelos despóticos que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial usam essa questão de fingir que se preocupam com as pessoas para criar uma empatia que não existe. E quando essas pessoas têm essa empatia, então elas são dominadas. Mas aí, e quando elas percebem que assim foram dominadas, elas já não têm para onde correr, porque agora já estão dependendo dessa instituição, dessa pessoa que finge amar para comer, para ter saúde, para se abrigar, para se proteger, né? Então, ele diz aqui, é fato multimilenar que os homens que mais realizam-se a força do espírito, do que o espírito da força, são credores do amor, da simpatia e entusiástica dedicação dos melhores dentre os filhos dos homens. Sim, né? Se você pode até nem acreditar em Jesus, ou como você pode ter nunca ouvido falar em Chico Xavier, mas quando você começa a estudar quem foi essa pessoa, você já percebe a influência que elas tiveram pelas suas ações, pelos seus exemplos, e ninguém precisa levantar uma bandeira dizendo que eles são homens do amor, da força do amor, né? E quem possui a alma, o coração, o amor de alguém, possui também o corpo desse alguém e todas as coisas que ele possui. Faz sentido, né? Quando você realmente confia em algo maior, você se entrega a ele totalmente. Por isso que existe aquela ideia de a entrega a Deus, da sua alma a Deus. Um salto no escuro nos braços de Deus, né? Quem não salta não é abraçado, fica só no escuro, né? Essa sabedoria cósmica que proclama a posse do mundo e dos homens pela suavidade do amor e da benevolência, pela não violência e não agressividade, é privilégio de poucos homens da atual geração. Os violentos ainda predominam entre nós e têm-se em conta de senhores da terra, mas o seu domínio é fictício e ilusório. Os poucos mansos que existem são mais possuidores da terra do que os numerosos violentos, do que os numerosos insolentes e impertinentes, que os numerosos tiranos e os numerosos ditadores. Faz sentido, porque quando esses que possuem de verdade a terra pela lei do amor, desfrutam dela para o seu crescimento. Então ela faz parte dele, sim, por todo sempre. E aquele que está distraído dessa força do amor, dessa força do espírito, acha que possuindo, dominando, prendendo, retendo o planeta Terra, é que ele vai ser dono dela. Bom, essa promessa de Jesus, de que os mansos possuirão a Terra, parece tão estranhamente paradoxal e contrária a todas as nossas experiências, que julgamos necessário investigar um pouco mais esse conceito de possuir. Faz sentido, vamos ver. Podem os violentos conquistar a terra, apoderar-se dela à força de armas e carnificinas, mas eles nunca possuiriam a terra, a menos ainda os homens da terra. Sim. Nem pela força você prende e mata, mas você não consegue ser o dono nem da terra e nem dos homens que vivem nela. O verdadeiro possuidor não é um ato físico, material, mas uma atitude metafísica e espiritual. O verdadeiro possuidor é do mundo do ser interno e não do mundo do ter externo, né? Quem é verdadeiro possuidor pelas leis do amor é uma coisa do ser seu interno espiritual e não uma atitude externa do ter as coisas, né? Ser interno e ter externo. O profano pensa que possui algo ou alguém quando o tem preso nas mãos ou por detrás de grades de ferro. Mas o iniciado na vida espiritual sabe que possuir supõe ser, e até uma atitude de ser bilateral,
da parte do possuidor e da parte do possuído, né? Isso é muito interessante, né? Que até em relação aos objetos, quando às vezes fala assim, esse aqui é o meu carro. Eu falei, não, eu não tenho esse carro. Eu sou, né, uma pessoa que usa este carro, né? É diferente, né? Então, realmente, ele está comigo, né? Mas ele precisa ser vendido. Ok, né? Eu não sou possuído pelo carro, né? Eu sou eu. Eu uso o carro, e não o carro me usa, né? Mas enquanto nós estamos juntos, existe, até dos objetos inanimados, uma resposta ao seu possuir com amor. Vocês querem ter uma ideia disso? Uma coisa muito interessante que acontecia conosco quando eu era ainda estudante de medicina, talvez eu tivesse ter meus 22 ou 23 anos, e eu auxiliava um grupo de corrida de motocicleta lá em Interlagos. Tinha o Vanderlei Ribeiro, o Marcelo Avelar, que era o piloto, e o Vanderlei, meu colega de infância, que era o que preparava a moto. E era muito interessante que a moto andava redondinha, né, até o dia da corrida. Quando a gente entrava em Interlagos, né, no autódromo, e começava aquele burburinho de emoções, aquela competitividade velada dos outros motociclistas no box, tudo queimava, as coisas deixavam de funcionar, a corrente da motocicleta arrebentava, e não era só da nossa motocicleta, de todo mundo, mostrando o quanto as vibrações dos seres humanos alteram a organização física e metafísica dos objetos, que dirá se esses objetos já se aproximam da vida, como plantas e animais, né? Então, olha aqui. Enquanto o pretenso possuidor possui esse objeto ou uma pessoa, esse algo ou alguém não é por ele possuído realmente, enquanto a posse é unilateral, porque possuir realmente supõe uma atitude bilateral da parte do possuidor e da parte do possuído. E, neste caso, também o possuído, que é o lado passivo, se torna um possuidor ativo. Então, era muito interessante essa ideia de quando, às vezes a gente conversava com o Marcelo, de que ele deveria, gozado falar isso, né, conversar com a moto, né, conversar com a motocicleta e não brigar com ela. Como também a gente tinha também naquela época, tinha os corredores de motocross, tinha um cara famoso, que ele ganhava muitas corridas aqui no Brasil. Esqueci o nome dele, Bernardo, alguma coisa. Mas a grande crítica em cima dele é que, primeiro, que ele não tinha adversários à altura dele, né? Mas que ele só ganhava as corridas de motocross porque ele lutava com a moto. Então, cada corrida era uma moto, ele destruía a moto. Quando você via alguns corredores que chegavam até o final da corrida, sempre em segundo ou terceiro lugar, e as motos chegavam inteirinhas. Então é uma questão de relacionamento com coisas, pessoas, lugares, energias. Por isso que ele falou que a questão do possuir é uma questão de ser, metafisicamente falando, né? Ninguém pode possuir algo ou alguém enquanto esse algo ou alguém não concorda em ser possuído. Mas a partir do momento em que consente em ser possuído, o possuidor o possui realmente, porque também o possuído se tornou um possuidor. E há igualdade de posse de parte a parte. Quer ver isso perfeitamente? Vamos pegar assim o pessoal que se relaciona com animais, por exemplo, cavalo. Tem um filme chamado 28 Dias, que é um filme sobre uma recuperação, de um centro de recuperação para dependentes químicos. E uma das maneiras que eles podiam medir se o dependente químico já tinha deixado uma grande parte do seu egoísmo era ele conseguir se relacionar com o cavalo que tinha na clínica, convencendo o cavalo a levantar a pata para que ele pudesse limpar a ferradura. Então, essa sensação de que eu amo o cavalo, aí o cavalo me ama. Então, ele se entrega para você limpar o pé dele. Era uma maneira de você medir se o dependente químico tinha começado a fazer um trabalho de diminuição do seu egoísmo. Porque, normalmente, quando você envereda por essa doença, normalmente o dependente químico é uma pessoa imatura, egoísta e cheia de mania de grandeza. A ponto de que, quando eles recebiam alta,
todos ficavam entusiasmados. Então eu vou criar um animal, vou criar um... Ele fala, não, vocês ainda estão só começando a entender o que é possuir pelo ser do outro. Então nós vamos começar, ele falou, vocês vão para casa e vão comprar uma planta. Se essa planta não morrer, então vocês podem passar a comprar um peixinho. Se esse peixinho não morrer, aí vocês podem comprar um gatinho, né, um hamster, vai. E assim ia. E até tem uma cena engraçada no filme de que esqueci o nome da atriz, Bullitt, alguma coisa, ela foi numa floricultura e ela reconheceu de costas um dos companheiros que também estava na mesma clínica que ela estava. E ele estava com uma samambaia na mão, seca, xingando, né, o dono da loja, dizendo que ele tinha vendido a planta com dificuldade, que não era possível, depois de 2 meses, ela ter morrido. Ela entendeu, né, que ele não tinha passado pelo teste do egoísmo. Ele não foi capaz de cuidar de uma planta. Então não adianta eu ser dono de uma planta se essa planta também não me é dona, né? Se não tem essa troca metafísica, que é o que ele está falando aqui, que é uma pedra angular da nossa casa mental, que é a mansuetude e a não violência, os mansos e os pacíficos, né? É muito interessante. Por esta mesma razão, nenhum homem pode possuir realmente um objeto inconsciente, coisas inanimadas, objetos neutros, porque este algo, embora não possa discordar explicitamente da possessão ou do possuimento, porque para esse protesto explícito lhe falta a necessária consciência, contudo, esse objeto não é realmente possuído pelo possuidor, porque não deu o seu consentimento em ser possuído. Sim, por isso que a gente falava para o Marcelo, conversa com a moto enquanto você estiver na pista. Eu lembro que tinha uma corrida de as 300 milhas de Interlagos, passávamos acho que o dia inteiro correndo. Ele parava de vez em quando para abastecer e apertar a corrente. Na primeira curva, o Marcelo caiu na curva do Pinheirinho. Ele entrou desembestado, querendo passar na frente de todo mundo, né? A gente botou uma placa para ele. O que aconteceu? Ele caiu, foi o tanque da moto para um lado, a moto para um ele e para o outro. Eu acho que alguma coisa baixou na cabeça dele do que eu conversei com ele, ou que nós, a equipe, conversávamos, né? Ele foi, tranquilamente, ele pegou o tanque, levantou a moto, colocou o tanque no lugar, ligou o combustível de novo no carburador, conseguiu fazer ela pegar, né? E veio até o box, aonde a gente percebeu que eu colocava água para ele, que ele não parava de falar. E aí eu coloquei a água aqui, ele olhou para mim e ele falou, estou conversando com a moto. Daquele momento em diante, ele manteve uma regularidade no circuito das 300 milhas, né? Conseguiu chegar em segundo lugar, já que ninguém conseguia pegar o Alexandrinho Barros, que tinha uma moto muito superior italiana, da Cagiva, e a nossa era uma Yamaha, com peças brasileiras, desculpa aí, mas as peças eram brasileiras, né? Por essa mesma razão, tá. Supomos nesse caso que haja objetos inconscientes e por isso em estado neutro em face do possuimento humano. Mas não é bem exato, porque não há nada realmente inconsciente. Todo e qualquer objeto, mesmo no mundo mineral, tem certo grau de consciência e pode até certo ponto não concordar em ser possuído pelo homem. Aí a gente vai pensar na metafísica e até na física quântica. O quanto você pode, vamos dizer assim, alterar o equilíbrio de um objeto. Ou vocês já não viram dizer, por exemplo, da maçã envenenada ou encantada pela bruxa? É um objeto inanimado, mas eu botei uma energia lá. Ou quem nunca ouviu falar em objetos carregados de energia negativa, porque pertenceu a tal pessoa, a tal pessoa, né? Então ele diz aqui, só se pode possuir algo ou alguém pelo amor mútuo, bilateral, espontâneo, quando ao sim de um responde o sim do outro, né? Compreendemos facilmente que uma pessoa possa sintonizar as suas vibrações pela frequência vibratória de outra pessoa, mas dificilmente admitimos que uma coisa inanimada e inconsciente, como a Terra ou a natureza, possam sintonizar a sua vibração com a do homem. Tem alguma semelhança daquele filme O Avatar? Né? Poderá ela concordar ou discordar em ser por ele possuída ou não? Né? Aqui é que está um dos velhos erros do homem profano de todos os tempos, de todas as idades.
pensar que a natureza infra-humana, falsamente chamada inconsciente, não sinta as auras irradiadas pelo homem, como se a natureza fosse uma massa morta e não uma presença viva. É o princípio daquele filme, O Avatar, né? Por isso que, às vezes, aparelhos eletrônicos queimam na mão de algumas pessoas e não queimam na outra. Em outras funciona melhor, em outros não, né? Está provado com milhares de exemplos que a natureza, mesmo mineral, reage às invisíveis e variáveis irradiações do homem, que ela assume atitude negativa ou positiva, hostil ou amiga, em face do homem, consoante a atmosfera interna do homem. Paramahansa Yogananda conta em seu livro Autobiografia de um Yogi contemporâneo, daquele grande botânico da Califórnia, Lutero Burbank, que falava às flores e delas conseguia novas formas e cores, até o abandono de espinhos, por sugestão espiritual, entre aspas. Paul Brunton, em sua obra Uma Pesquisa Secreta na Índia, refere muitos casos congêneres, inclusive aquele em que um hindu tomou nos braços uma cobra venenosa e a acalmou plenamente com suas vibrações amigas. Uns anos atrás, referiu o Reader's Digest, né, o programa de um elefante furioso no zoológico de Chicago, que, por indomável, ia ser morto a tiro, quando apareceu alguém que acalmou o animal, segregando-lhe ao ouvido vibrações carinhosas. Toda a vida de São Francisco de Assis é uma afirmação permanente de que a natureza não é inconsciente e que compreende a linguagem do homem, quando esta deixa o plano teórico da análise mental e passa para a misteriosa zona vital ou espiritual. A zona do amor é a zona do superconsciente por excelência, porque, como diz Schweitzer, e ele está falando em alemão aqui, o amor é a mais alta razão. Não é fácil ao homem comum atingir os pináculos da suprema racionalidade pela ladeira íngreme da metafísica, e poucos conseguem escalar o Himalaia por este lado. Mas é fácil ascender ao mais alto Everest da suprema racionalidade pelo caminho do amor. Amar incondicionalmente é o caminho mais curto e rápido às alturas da compreensão integral e universal. E são essas as pessoas que possuirão a Terra. E as que já têm isso, já estão possuindo, né? Essa interação, né, com os objetos, sejam eles com a pedra, né, com os minerais, com os vegetais, com os animais, né, com o mundo subquântico, né? A água fluidificada, né, tem a ver com isso, né? Quem já viu aquele filme Como Água para Chocolate, em que uma mocinha, não podendo se casar com seu amado, porque era ela a filha mais nova e ela tinha que viver só para cuidar da mãe, então o que o namorado fez? Combinou com ela que ele ia casar com a irmã dela, só para ficar perto dela. Aparentemente ela concordou. Tanto concordou que ela resolveu, como boa cozinheira que ela era, fazer a comida para o casamento. Todo mundo no casamento morreu por causa dessa comida. Tamanha era a energia do amor ferido dela, né? Então a gente entende, né, que essa pedra angular da bem-aventurança dos mansos e pacíficos tem exatamente isso. Possuirão a terra neste sentido, do avatar, né? Compreenderão a relação entre coisas, pessoas, plantas, animais, objetos, né? E isso faz com que a gente tenha um equilíbrio, né? É uma pedra angular da nossa casa mental. Por isso a Boa Nova, meio que resumida aí no Sermão da Montanha, esta pedra do bem-aventurados dos mansos e pacíficos promete que essas pessoas herdarão a terra. Na realidade, os que já estão aqui assim, já a estão herdando, ok? Como falta um pouco para terminar, eu vou ver aqui algumas colocações que as pessoas fizeram, que a Bruna me mandou aqui, olha. A Fátima Barbosa Bononi mandou um boa tarde, doutor, eu agradeço sua participação, Fátima. A Glenir também, Milano Irala está aqui conosco. A Ivone Roca mandou um boa tarde, ela está lá em Peruíbe, seja bem-vindo, obrigado a vocês aí que sintonizam a Rádio Boa Nova, né, que é uma caridade com a doutrina espírita, divulgar a doutrina. A Silvana Teixeira, boa tarde, irmãos. Lúcia Machado, boa tarde, muita paz. A Célia Melo, boa tarde, paz e luz
desde alguma coisa que eu não consegui ler aqui, está meio cortado aqui. A Ivone Roca também. A Elaine Strader falou: boa tarde, doutor João Lourenço, uma ótima sexta-feira para todos, Vila Carrão, São Paulo. E tem uma pergunta aqui, olha. Daniel Rosa: boa tarde, doutor João Lourenço, viver servindo ao bem, desapegadamente no cenário social, sem ser possuído pelo que não se leva, mostrando essa alegria saudável, nos faz estar bem de mente com a boa nova de Jesus. Ele colocou como pergunta, tem uma interrogação, eu tiraria essa interrogação, tá? Isto é uma afirmação, tá? Eu não vou dizer que eu concordo com isso, mas que eu sintonizo com isso, porque concordar com isso significa que alguém possa discordar, né? Alguém pode não sintonizar com isso, mas não dá para discordar, porque mesmo as pessoas que não têm consciência, tal como uma pedra, né, ela ainda está imersa na lei do amor. E eu costumo dizer que a lei do amor, eu refiro lá a uma frase que tinha lá no Centro Espírita do Chico Xavier, quando a única vez que eu fui lá ajudar ela a distribuir os brinquedos no final de Natal, né, a cesta básica e de brinquedos no Natal. Eram 3 carretas daquelas, sabe, de 15, 20 toneladas, né? Então eles faziam uma distribuição. E estava lá escrito: amar é unir. E a gente ouviu dele dizendo isso, que tudo na vida é a união, que é a expressão do amor, mesmo nos objetos inanimados. Quando um elétron que tem mais elétrons se aproxima quando um átomo, né, que tem mais elétrons se aproxima de um átomo que tem menos elétrons, o que tem mais doa um elétron, e os dois se unem, formando uma molécula, uma nova maneira de estar presente no reino de Deus, né, a molécula. Agora, que dirá quando duas plantas fazem isso? Ou quando uma planta e uma pedra? Ou quando um animal e uma planta? Ou quando um homem e uma planta? Né? O que significa que essa interação é contínua, tenha você consciência ou não. Quando nós estamos indo para o mundo de regeneração, é exatamente isso que está acontecendo. É essa consciência, meio que de Avatar, né, do filme Avatar, de que tudo e de que todos estão ligados pela mesma força do espírito, e não pelo espírito de força, que na realidade é um espírito de porco, né, vamos dizer assim, desculpe os porcos, né, porque a gente também sintoniza com eles. E aí nós estamos vendo aí, através da internet, de tudo e de todos ao mesmo tempo, pelo efeito panóptico, como cada vez mais os seres ditos animais e mesmo plantas estão vindo abraçar os homens, que já baixaram a sua violência, né? Outro dia eu vi uma figura muito interessante, uma pessoa estava andando pelo pasto e chamou um boi, fez assim, o boi veio como se fosse um cachorro, todo alegre, ainda ficou olhando, cheirando, como se fosse um cachorro que eu vou levar a passear, né? Então as plantas que florescem, né? Plantas que voltam a dar flor. Nós temos uma floreira lá na Copercasa que a gente tinha achado que a plantinha sumiu, né? A Mariana, a gente plantou, morreu, sumiu. Na primavera, começamos a regar para preparar a terra, elas apareceram de novo. Mas eu vou tirar uma foto, eu vou pedir para a Mariana tirar uma foto e colocar para vocês. Como ela estava antes, que parecia que não tinha nada lá, e a gente, carinhosamente, só de regar, hein, ela começou a voltar. Ok? Então, isso é importante, essa pedra angular. Os mansos e os pacíficos não são trouxas, otários, bobos, não. É que eles entendem uma outra maneira de possuir e serem possuídos, que é pelo ser unido pelo amor, e não ter preso pela força. O programa novamente termina aqui. A gente agradece a presença de todos aqui assistindo, tanto na TV como ouvindo pela rádio. E amanhã, fica aí, eu convido vocês para ouvirem um outro programa que eu tenho, que é o Mente 5.0, em que nós estamos falando as maneiras pela qual a gente vai poder viver melhor com essas noções espirituais e algumas ferramentas para convivermos num mundo na 4ª Revolução Industrial, que no fundo é a internet de tudo, de todos, ao mesmo tempo, o tempo todo. Uma maneira muito prática de amar, através do mundo, sem fronteiras. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.
Você acompanhou Novamente.